E nós queremos continuar o nosso estudo bíblico e neste mês nós estamos conhecendo o terceiro livro que nós chamamos dos 5 livros que compõem o grupo que chamamos de Pentateuco, os 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras. E hoje, mais uma vez, nós vamos continuar o estudo do Levítico, conhecendo a importância deste livro para a nossa experiência de vida cristã. E quem está nos ajudando a fazer este percurso de estudo é a Francisca Sirlena Cunha Oliveira Suzuki, ela que é doutoranda em Teologia pela PUC São Paulo, a quem mais uma vez queremos receber no nosso programa e dizer bem-vinda entre nós. Obrigada, Padre Rodrigo, que a gente possa caminhar aí, né, nesse entendimento do livro de Levítico, que é tão duro, né, tão difícil de entender, mas estamos aqui para ir aprendendo um pouco mais em cada leitura. Muito obrigada. Que coisa boa, a palavra de Deus, ela às vezes se apresenta um pouquinho mais difícil para nós, mas quando a gente penetra nela e compreende e supera a dificuldade, a gente vê o quanto é importante, né, um texto bíblico para a nossa experiência de vida cristã. Sirlene, a gente já falou de tantas coisas aqui, de sacrifício, de lei, mas uma coisa que sempre chama a atenção quando a gente se depara com este termo nas Sagradas Escrituras é a questão do puro e do impuro. E hoje nós vamos ter a oportunidade de discutir, de falar um pouquinho o que significa, então, ser puro e impuro aos olhos de Deus. Bom, no livro do Levítico, né, vamos situar, há, assim, alguns capítulos que vai, então, colocar as leis do puro e do impuro. E a primeira, no capítulo 11, a gente descobre quais são os animais puros e impuros. Isso está ligado com a questão do alimento. Então, quais os animais que nós podemos comer, ou que eles podiam comer naquele contexto? Esses eram os animais puros, né? E os animais impuros, então, não se podia comer, é um critério, né? No capítulo 12, a gente vai ver a impureza do sangue, né, que a gente já falou um pouquinho sobre isso, no caso, o sangue do parto. Então, tem todo um ritual para a mulher após o parto, e é uma questão de saúde, né, também. A gente precisa enxergar um pouco essa questão do puro e do impuro, naquele momento, como questão, muitas vezes, sanitária, como que eles podiam viver, de que modo eles conseguiam viver no deserto e preservar a saúde. Porque no 13 e no 14, a gente vai ver as prescrições para a purificação de várias doenças de pele. E são várias doenças de pele, mas eles colocam sempre o nome de lepra. Mas ali havia muitos tipos de doença. Inclusive, existia um cuidado que eles também chamavam de lepra, nas roupas, nos tecidos, enfim. Mas era mofo, porque ainda naquele momento talvez não se conhecesse, né, tudo que a gente conhece cientificamente hoje. E no capítulo 15, então, a purificação para as impurezas sexuais do homem e da mulher, que também eram doenças, porque eles chamavam de corrimentos, ou sangue da menstruação, ou o sêmen do homem, quando ele colocava não dentro do órgão reprodutor da mulher, enfim. Você veja que o livro do Levítico, ele abarca a vida do ser humano como um todo, não tem tabu, se fala de tudo ali, né? Então, essa é a questão do puro e do impuro, que às vezes a gente deixa de ler com profundidade a palavra de Deus e deixa de entender, né? E aí acaba tendo um pouco de preconceito. Então, para não me alongar muito, porque eu tinha muita coisa aqui para falar, mas eu quero, assim, terminar essa pergunta dizendo que é interessante perceber que impureza não é sinônimo de pecado no livro do Levítico, né? Trata-se de um conjunto de hábitos, de costumes que poderia se juntar a outros e levar os israelitas a praticar a idolatria.
né? Então, assim, é um conjunto muito grande de normas, né? E a grande questão ali também era, além da saúde e tudo mais, a questão da idolatria que vinha, né, com a convivência de outros povos. Então, o Deus de Israel é o Deus libertador, é o Deus verdadeiro, é o separado de todo o panteão egípcio e cananeu. Olha que coisa interessante, bem esclarecedor, porque às vezes a gente se depara com essas duas palavrinhas e as pessoas também vêm e perguntam para a gente: ah, padre, quem que é o puro e quem que é o impuro da nossa comunidade, né, aos olhos de Deus? E eu acho que você foi muito didática, Silene, nos ajudando a entender o que o livro do Levítico entende por isso, né? É um livro que não tem tabu, está falando da realidade humana, das necessidades das pessoas. E a gente sabe que a convivência humana exige também um pouco de regras, um pouco de leis, para que a convivência possa ser o mínimo harmônica entre as pessoas que formam a sociedade. E bem interessante, né? Isso que você nos ajuda a entender sobre a questão do puro e do impuro. Mas nós podemos dizer que certas regras impostas aí por Deus era uma forma de realizar uma celebração, né, e uma separação entre o povo escolhido e os pagãos? Olha, um exemplo claro desse segmento de separação, se a gente pode dizer isso, né, dos outros povos, por exemplo, as regras de alimentação, né? De alguma forma, de alguma maneira, os critérios para a alimentação dos israelitas, eles provocavam uma separação de outros povos vizinhos, né? São hábitos diferentes nas refeições que dificultam sentar à mesa com qualquer pessoa, né? Então, em geral, comemos com aquelas pessoas que nós temos intimidade. Então, mas eu quis dar esse exemplo, mas não seria só essa questão, né? A questão da adoração a outros ídolos, né? Isso é o ponto crucial, né? É o grande entrave para a convivência com os outros povos daquele lugar. Então, o Deus de Israel é o Deus único, é aquele que tirou os hebreus da escravidão do Egito, o que está agora, naquele momento, no meio deles, ensinando, né, caminhando com eles. Então, nós podemos sim entender que Deus queria seus filhos com uma conduta diferente dos povos que viviam ali no Egito e em Canaã, que eles iam começar a conviver também, né? E eles adoravam outros deuses, enfim, chamavam estátuas, né, feitas de madeira, de bronze, enfim, de deuses. E tudo isso estava muito em desacordo com as leis do Senhor, do Deus de Israel, né? O Deus criador, o Deus autor da vida. Então, essa é uma questão que se coloca mesmo, essa separação, não porque um é melhor que o outro, não, só para que eles não se contaminassem, então, com o modo de viver a religião dos outros povos. Ainda dentro um pouco desse contexto, o que nós podemos falar sobre a expiação, que também é tratado dentro deste livro? Então, o capítulo 16, que trata da expiação, é um dia maravilhoso para eles, que era um dia de reunião de todo aquele povo, e eles, claro, ofereciam os rituais para que fosse todo o povo perdoado dos pecados. Além de todo um processo durante o ano, né, de rituais, para aquele indivíduo que chegava lá iria, né, confessar os seus pecados, existia então esse um dia muito especial, que era o dia da expiação, que se oferecia um holocausto para que aqueles animais então ficassem no lugar do pecador, ou de todos aqueles pecadores. Então, o dia da expiação, o capítulo, né, que se fala disso, inclusive, chama-se de o coração do Levítico, porque é aquele momento grandioso, né, digamos assim, e de perdão dos pecados. Que interessante, né? A expiação, então, está ligado neste reconciliar-se com o Senhor, com este Deus libertador, com este Deus que não se cansa, né, de construir história com o seu povo. Silene, que palavra a gente pode deixar assim para resumir
tudo aquilo que a gente estudou no dia de hoje dentro do livro do Levítico? Olha, eu quero voltar numa palavra que eu acho que é aquele elemento, né, que nós vamos ver tanto no Êxodo quanto no Levítico, de forma mais abrangente, e depois um pouquinho ainda no livro de Números, que é o tabernáculo, né? O tabernáculo, que é o lugar da morada de Deus. E a gente atualizando isso hoje, quando a gente recebe a Santa Eucaristia, nós nos tornamos esse tabernáculo. Então, é um momento, né, de Quaresma, inclusive, para que a gente pense como é que a gente está cuidando desse tabernáculo de Deus, que é o nosso corpo, que é a morada de Deus. Eu acho que eu deixaria isso. Silene, muito obrigado pela sua participação no dia de hoje aqui no nosso programa. Nós ainda vamos ter mais aí alguns encontros para a gente continuar mergulhando neste livro tão importante das Sagradas Escrituras e tão inspirador para todos nós que somos discípulos e missionários de Jesus Cristo. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. E agora queremos caminhar ao encontro de nossa querida mãe e colocar em suas mãos todas as nossas intenções, colocar o nosso coração e a nossa vida, pedindo a ela que esteja sempre atenta às nossas necessidades. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, na graça de Deus e até o nosso próximo encontro.